Voltamos para a segunda aula de Direito Eleitoral. Que prazer estar aqui com você. Eu vou dar continuidade aos direitos constitucionais do trabalho, tema de direitos constitucionais eleitorais, que costumeiramente cai nas provas de direito eleitoral, tá bom? Dentro desse contexto, você tem que saber agora, quem é inelegível, ou seja, quem não pode ser eleito para um cargo de escolha. Primeiramente seria quem? O cônjuge, o parente, cônjuge, interprete também união estável. TSE já determinou isso também. Ou parente de até segundo grau de quem? Do presidente, do governador, do prefeito, em que haja substituído dentro dos 6 meses do pleito. O que significa isso? A pessoa pode participar da reeleição? Pode. Então você tem, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente. No final do seu mandato, ele pode participar da reeleição? Pode, a reeleição pode ser feita uma única vez. Só que é totalmente vedado a quem? Ao cônjuge ou parente de até segundo grau poder o quê? Fazer um terceiro turno, sabe? Fazer uma segunda reeleição, em outras palavras. Em outras palavras, é mais ou menos para você entender, para que a parte... que as partes não se perpetuem no poder. Você não vê muito caso que o prefeito sai e a esposa assume a prefeitura? E assim sucessivamente. Então isso é vedado hoje até pela Constituição para que a mesma família ou mesmo grupo de familiares, eles não fiquem de forma eterna no determinado, naquele poder, naquela situação concreta. Tá? Outro ponto que eu quero chamar a tua atenção é exatamente esse daqui. O militar, ele é o quê? Alistável e elegível, atendidas as seguintes condições. Ou seja, o militar, ele pode se alistar e também participar da eleição? Pode, desde que ele tenha 10 anos de efetiva atividade como militar, 10 anos como atividade, tá ok? E no momento que ele é diplomado, ele já passa para a inatividade. Ou seja, como essa questão pode cair? O militar, ele necessariamente, ele pode ser elegível? Pode, desde que tenhamos a situação em que ele tenha 10 anos de serviço. O militar, abaixo disso, não há o que se falar em hipótese nenhuma de situação que possa ser elegível. Como essa questão costuma cair na prova? Normalmente, eles sempre brincam com um prazo de 10 anos. Normalmente a questão é extensa, A, B, C, D, E, e ele sempre muda 5 anos, 15 anos, ou não tem prazo, então fique atento nesse sentido, tá bom? Outro ponto que eu quero chamar a tua atenção. Você deve ter notado, você que está assistindo minhas aulas, que eu vou direto no ponto. Vou direto realmente naquilo que está sendo perguntado. Porque uma aula como essa e uma situação como essa que nós temos, não temos condições de ficar explicando conceitinhos básicos. Por isso que temos um material para que você leia e tenha aí os conceitinhos básicos, tá bom? O trivial para aquela pessoa que nunca fez concurso na vida. Aqui na aula a gente tem que ir direto realmente no ponto em que é exigido na prova, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Outro ponto também, o mandato. Ele pode ser impugnado? Claro que pode. Todo mandato pode ser impugnado, sem problema nenhum. Qual que é o prazo que se tem para impugnar o mandato? É de 15 dias contados da diplomação. É de 15 dias contados da diplomação. Em outras palavras, vamos imaginar que houve compra de voto, desvio de finalidade, uso da máquina pública. Pode ser utilizado esse meio para impugnar aquele mandato? Pode. Só que tem um detalhe, aí corrupção ou fraude, sem problema. Só que esta impugnação, ela tramitará em segredo de justiça. É uma das grandes críticas que existem hoje na prática eleitoral, que esta impugnação, ela pode ser o quê? Ela pode tramitar em segredo de justiça. Putz, é complicado isso. Por quê? Porque por envolver interesse público, muita gente reclama, fala, peraí, se é interesse público, por que eu não posso ter acesso a essa situação?
Se tem interesse público, por que o princípio da publicidade aqui não é feito? Bom, mas para efeito de concurso, a ação de impugnação, ela sempre ocorrerá em segredo de justiça e ela deve ser apresentada no prazo de até, no máximo, 15 dias. Bom, vamos entender bem isso. Eu já falei para você aqui, em aulas anteriores, que nenhum brasileiro perderá direito político. Então você que não anotou, anota aí. Nenhum brasileiro perde direito político. Nenhum brasileiro perde direito político. Por quê? Porque o brasileiro, ele pode ter cometido alguns erros. O brasileiro pode ter cometido alguns erros, mas ele não pode ter uma pena perpétua e não poder participar nunca mais da vida pública. Então é por isso que nenhum brasileiro perde direito. O que pode acontecer aqui? Não pode ser cassado, mas a sua perda ou suspensão se dá em qual situação? Então como essa questão pode cair? A suspensão do direito político se dá na seguinte situação. Primeiro, o cancelamento da naturalização de sentença transitada julgado. Vamos imaginar que o português veio aqui para o Brasil e pediu, consequentemente, para que fosse realizado o quê? A sua naturalização brasileira. O brasileiro naturalizado. E foi transitado em julgado uma ação que cancelou essa naturalização. Aí, obviamente, ele vai perder o direito político. Outra observação que ele perde, ou suspende, é a incapacidade civil absoluta. O que seria uma incapacidade civil absoluta? Aquela pessoa que não tem condições de realizar atos, por si só. Aquela pessoa que não tem condições de realizar e tomar decisões por si só, que depende de terceiro. Então essa pessoa realmente não pode ter direito político. Outra observação aqui. E aquela pessoa que cometeu crime, professor? Aquela pessoa que cometeu crime, o seu direito político também será o quê? Suspenso, mas enquanto durar o seu efeito. Exemplo, a pessoa cometeu um homicídio, um furto ou roubo, e está tomando uma punição por aquele ato. Consequentemente, o seu direito político será suspenso? Com certeza. Outra observação. E se a parte ela não quiser cumprir uma pena alternativa? Você sabe que é uma moda no Brasil a chamada pena alternativa. Porque ao invés da pessoa ir presa, ela cumpre uma pena alternativa, como por exemplo, prestação de cesta básica, ou entrega de cesta básica, algo assim. Se a pessoa também não estiver cumprindo esta situação, não fará jus a ter direito político. Outra observação, improbidade administrativa. A improbidade administrativa faz com que o empregado, faz com que o eleitor, melhor dizendo, o cidadão, seja considerado um bandido, um ladrão. Então a improbidade administrativa vem da palavra probo, que é probo, honesto, que é improbo, desonesto. Então muitas vezes é uma pessoa que desvia valores pertinentes ao Estado. Então essas pessoas, elas fazem jus a ter direito político? Resposta, não. Olha só, outro ponto também que eu vou chamar a tua atenção. Vamos lá agora mudando de assunto. A lei que alterar o processo eleitoral, ela entra em vigência imediatamente? Bom, ela entra em vigência da data da sua publicação, mas ela não pode ser aplicada na eleição que ocorrer em até 1 ano da data da sua vigência. Foi por isso que no ano passado, em 2015, houve uma certa correria para que a mini-reforma do Código Eleitoral fosse feita antes das eleições de 2016. Por que isso? Porque faz com que aquela lei que foi alterada já seja aplicada nesta eleição do próximo ano. Ou seja, sempre respeitado um prazo de 1 ano. Então a ideia sempre é essa, é o respeito a 1 ano da data de sua vigência. Vigência é quando ela é colocada em prática. Perfeito. Próximo tema.
Agora vamos começar a falar sobre partidos políticos na visão da Constituição. Partidos políticos na visão constitucional, o que nós temos que saber? É livre o quê? A criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Partidos políticos, existe hoje o pluralismo político, anotemos isso. Existe hoje no Brasil o chamado pluralismo político. Ou seja, podem existir diversos partidos políticos. E no Brasil realmente existem demais. E já existem vários que estão sendo feitos, né, e sendo fundados. Então, o partido político, ele deve, né, sempre resguardar qual direito? A soberania nacional. Então, ninguém pode defender aqui a Argentina, tem que defender o Brasil. O regime democrático, então não posso ter o partido, por exemplo, o partido dos ditadores. Não pode ter esse partido, porque realmente o regime que tem no Brasil é o regime democrático, e democracia é a escolha do cidadão, dos seus representantes. Pluripartidarismo, ou seja, isso que eu já disse, você pode ter uma gama gigante de partidos políticos, o que até meados dos anos 70 não tinha no Brasil, só tinha dois, que era o MDB, né, e a Arena. E também tem que respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana, mas sempre respeitando os seguintes preceitos. Então, como essa questão costuma cair para você? Que os partidos políticos deverão respeitar os seguintes preceitos. Primeiro, o caráter nacional. Então, realmente, o partido ele tem que ser em prol do Brasil. Não adianta ele ser de outro país, ou falar que a Rússia é ótima, ou que os Estados Unidos é ótimo, ou que a China é ótimo. Não dá. Tem que realmente ter esse caráter nacionalista, nacional. Outro ponto também, nenhum partido político pode receber valores, recursos financeiros de entidades estrangeiras. Nenhum. Por exemplo, a ONU é uma entidade estrangeira, não pode receber. Não pode receber dinheiro de outros países. Por exemplo, um governo, por exemplo, venezuelano, quer dar dinheiro para algum partido político aqui no Brasil. Não pode. Veja que o Brasil já cedeu dinheiro para esses países, como a Venezuela e como Cuba, e Bolívia também do Maduro. Ou seja, esses países, a legislação deles permite essa situação, mas a situação deles. O Brasil não pode respeitar e não pode aceitar essa situação. Outro ponto também, todo partido político deve fazer a devida prestação de contas. Prestação de contas, ela é feita hoje de forma online, é muito fácil, muito simples. A prestação de contas à Justiça Eleitoral, ela é feita porque existe hoje o chamado repasse partidário. O que seria o repasse partidário? É quando o próprio governo, não é, a própria União, ela repassa valores para os partidos. O nome técnico disso chama-se fundo partidário. O fundo partidário todo partido recebe. E são valores altíssimos. Claro, depende do tamanho do partido, do tamanho da sua representação e assim vai. Essas pessoas, consequentemente, elas podem receber, elas prestam contas, então elas podem receber esse fundo partidário? Podem. E se não prestou contas? Não pode receber o fundo partidário, notemos isso. Vamos lá, notemos isso. Partido político que não presta serviço, não presta contas à Justiça Eleitoral, não pode receber o fundo partidário. Bom, e ainda o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Ou seja, tem que respeitar todos os requisitos necessários e inerentes ao funcionamento parlamentar daquela situação que até então aquele partido faz a representação. Bom, outro ponto. Todo partido político, ele tem autonomia para definir a sua organização e funcionamento. Então, todo partido político não pode ter nenhuma ingerência de fora. Eles têm a devida autonomia e poderá ainda fazer as coligações. O que seria coligação, professor? Coligação é aquela situação em que
dois ou mais partidos se juntam para que possam participar daquela eleição. Depois, obviamente, da eleição, cada um segue o seu caminho. Mas você não vê, por exemplo, PT e PMDB, PSDB e outro, e assim sucessivamente. São partidos que se juntam para unir forças. E para que isso, professor? Para ter mais tempo de propaganda eleitoral gratuita. Porque queira sim, queira não, isso faz uma diferença tamanha. Você vê, por exemplo, na eleição de 2014 para a presidência, os partidos que tinham maior tempo de TV conseguiram chegar no segundo turno, que foi o caso do PT, PMDB, PSDB e outros. Foi o caso da Dilma e do Aécio. Eles foram para o segundo turno. Mesmo com a morte de Eduardo Campos, em que a Marina, que era até então a vice, assumiu o pleito e por um período subiu e ficou em primeiro lugar nas eleições, né, na escolha, não teve fôlego. Porque uma vez que a pessoa não aparece na TV, ela não consegue ter os votos. Então, quem aparece na TV, quem realmente faz parte de uma coligação eleitoral grande, faz toda a diferença para se dar muito bem no seu pleito. Outro ponto importante também aqui. E esse estatuto deve ainda fornecer o quê? A fidelidade partidária. Fidelidade partidária significa o quê? Que o representante, ele não pode ter, muitas vezes, a sua opinião própria. Olha só, muitas vezes o representante, ele pode ser o quê? Excluído do partido, se ele for contrário à orientação daquele partido para determinada votação. Então você viu, por exemplo, naquela votação do impeachment, muitas pessoas lá, muitos deputados falando, eu não concordo com isso, mas vou votar sim por X ponto que meu partido deseja. Ou seja, é um ponto que o deputado fez, mas que ele é obrigado a seguir a fidelidade partidária ou as ideias daquele partido. E ainda sobre fidelidade partidária, o candidato que é eleito e toma posse, ele não pode trocar de partido, porque existe a fidelidade partidária, porque é através do partido que ele conseguiu chegar naquela vaga. Outro ponto aqui. O partido político só adquire personalidade jurídica quando registrado seu estatuto no TST, ou no TSE. Ou seja, só adquire personalidade jurídica quando o estatuto for registrado no TSE. Isso é um ponto muito importante. Por quê, professor? Porque só cria personalidade quando ele é devidamente o quê? Registrado no TSE. Então é a partir do registro no TSE. Bom, outro ponto importante também aqui, todo partido político ele tem acesso ao fundo partidário, como eu disse a você, e assim como acesso gratuito à rádio e televisão. Ou seja, ele pode participar da propaganda eleitoral gratuita. E veementemente, vedado, proibido a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Ou seja, o partido político não pode utilizar para serviços paramilitares. Ou seja, como uma guerra, como um golpe de Estado, ou ainda para tomar o poder à força, ou algo nesse sentido. Esse partido político, ele nem pode ser registrado pelo TSE. Diante desse ponto, é exatamente essas dicas que eu tinha que passar para você sobre partidos políticos aqui, tá certo? Na Intelecto Soluções Inteligentes. Obrigado, vamos para a próxima. Tchau.